obter o controle. Isso. Ok, então estamos gravando. Então agora a gente vai seguir um pouquinho adiante e o nosso objetivo aqui é iniciar, né, com técnicas mais informais ou menos generalizadas, né, a tratar os problemas, certo? E depois eu espero que na aula de hoje a gente consiga ainda descrever pelo menos duas técnicas bastante conhecidas que fazem parte da gestão total de qualidade. Okay? Então a gente vai falar do que é um problema, de identificar esse problema, classificá-los e caracterizá-los, né? E aí uma revisão rápida. Tá? Então o que é um problema? Né? Bom, um problema é uma diferença, né, entre um estado percebido e um estado desejado. Ok? Então você tem uma dificuldade de algo, desvio de um padrão, né? Isso é uma coisa que é muito importante hoje em dia, né? É uma diferença entre desejado e percebido, ou a causa de um ou mais incidentes, ou a causa de uma perda financeira, né? Ou você perder clientes. Então essas coisas são problemas, ok? E os problemas, então, né, sempre incomodam. Então, basicamente, assim, a grande maioria das vezes que eu fui fazer um projeto de software, a história é ela, alguma coisa está me incomodando aqui no sistema atual. Às vezes era tecnologia, que estava velha demais, então não conseguia andar para frente. Um exemplo foi na época do que apareceu a web, assim, a web ficou todo mundo usando, né? Ó, tem que trocar meu sistema, porque esse sistema não dá para colocar na web. Eu tenho que fazer um front-end web para esse sistema. Né? Ele atrapalha a imagem da empresa, né? Incomoda psicologicamente as pessoas que estão lá, né? Ou atrapalha a produção. Né? A produção pode ser a produção de venda, né? Pode ser vários tipos de produção, atrapalha o serviço. Então você tem esse problema que incomoda, então você quer resolver por meio de software. Certo? A gente já sabe, né? A gente não tem uma discussão formal sobre isso, mas sabe que não necessariamente é o software, né? Isso é uma preocupação que a gente deve ter quando vai, né, para uma organização, ou na sua, ou em outra organização que você vai vender um software, né, que você tem que se preocupar. Pode ser que o problema não possa ser resolvido com programas de computador. Uh, né? Mas a vantagem do problema é que ele aparece logo. Assim que você começa a conversar com o seu cliente, né, ele basicamente vai reclamar do que está acontecendo. Ele vai dizer, eu preciso disso e começa a reclamar. Seja uma coisa informatizada ou não informatizada. Se já é informatizado, você vai ter percepções importantes, né, sobre o sistema atual. E vai, por exemplo, eu já fui chamado para fazer um projeto que era para tirar a funcionalidade de um sistema atual que estava atrapalhando. Mas o cara queria fazer um novo, porque o velho era grande demais. Eu falei, olha, é um risco, né? Sempre qualquer projeto tem um risco, a gente pode fazer, mas realmente é melhor você chamar o cara que fez isso aqui. Ele foi legal com você, ele não foi. Ele fez o melhor sistema que ele planejava, mas depois de 2 anos você viu que não usa, quer tirar porque atrapalha. E ele pode só mudar as telas, não precisa nem tirar, né? Pode deixar ali num cantinho. Tinha um problema de organização de tela que confundia os operadores do software. Eles queriam 3 botõezinhos, tinha 90. Aí 90 botões o cara não sabia nunca o que apertar, né? Não estava nem na ordem. Eu falei, ó, isso é um problema só de interface, isso aí para fazer outro software só por causa disso não vale a pena para você. Né? Então o problema é o que motiva o cliente, que é uma parte interessada, né? Para chamar você. Se não existisse defeito na forma como o sistema é executado, ou se não existisse um gap porque ele deseja, não precisa ser um defeito. Está tudo muito bem, mas não faz o que eu quero fazer nos próximos 2 anos. Né? Não haveria necessidade de um novo sistema. Então, a verdadeira motivação do cliente é resolver o que afeta o negócio negativamente. Certo? A questão é que há uma diferença, né, entre o que afeta o negócio a questão aqui, o negócio, e
o que causa o sintoma. O sintoma para ele está sempre no negócio, é sempre que ele está vendo. Então vai ser o seguinte, ó, ele está perdendo venda, ele está perdendo informação, né? Ele está não fazendo algo que quer fazer, fazendo algo errado. Mas aqui eu estou falando a nível de negócio, certo? A questão é que isso vem de outro lado. Existe até o caso, né, de você ser chamado para fazer uma função que já existe no sistema. E ela até está funcionando bem. Normalmente ela até existe e está fazendo mal, mas pode ser que o cara chegou, né, na empresa lá, ele é o novo gerente, quer fazer algo, os funcionários dele não sabem fazer, mas já está lá no sistema, num cantinho. Certo? Então, muitas vezes, as soluções são procuradas sem que tenha uma definição do problema. Então, o problema não é resolvido, às vezes a solução é abandonada, assim que o projeto é deixado do lado. Né? Outras vezes o problema resolvido não é o verdadeiro, e aí as pessoas não resolvem realmente o problema. Né? É como se estivesse pintando um carro enferrujado. Vai ficar bonito, mas vai ficar bonito por 3 dias. Né? Logo alguém vai encostar ali, vai cair a tinta e o ferrugem vai voltar. Né? Então a gente tem lá a busca da causa raiz que a gente vai trabalhar ainda hoje. Tá? Então a gente vai identificar um problema e a gente tem algumas ideias aí. Né? A identificação, a classificação e a caracterização. Então, para identificar problemas, o que a gente tem que fazer? Né? Bom, em geral, os problemas aparecem nos mesmos lugares, né, para as empresas. Então, uma coisa que pode acontecer, né, é o cara falar, olha, o processo está dando errado. Né? Nesse processo aqui grande, é muito comum, né? Nesse processo aqui grande, eu estou fazendo algo errado, então eu quero um sistema novo. E é muito comum, né, uma empresa de consultoria chegar lá e descobrir, o seu problema é que o software é velho, vamos fazer um software novo, e o software novo tem algumas correções, mas basicamente fazer a mesma coisa, então o processo continua errado, só com uma interface mais bonita. Então, como que a gente vai procurar? Bom, primeiro a gente vai olhar o resultado obtido atualmente, né, dos processos e compará-los com o quê? Com o objetivo da empresa ou o padrão do mercado. Né? Quando você compara com o padrão do mercado, né, você vai falar, benchmarking. Então você sabe, né, porque você está numa associação da indústria, né, porque você lê as revistas, né, que as pessoas estão conseguindo coisas que você não consegue. Né, ou o seu cliente consegue entregar em 2 dias, você só entrega em 7. Né, e aí você vai partir para o quê? Para observação, inclusive tem toda uma área de engenharia de software baseada em etnografia. Né? A gente também tem áreas de design thinking, que vão olhar como as coisas acontecem. Eu vou falar rapidamente. Talvez eu não possa falar porque não dê tempo, né? Mas tem uma coisa que chama body storming, que é você seguir um processo, né? Aí a ideia é você sair com o seu corpo, né? E aí a cada coisa que é feita no processo, né, você vai criticar, vai dar sugestão, vai perguntar a sugestão das pessoas, né, vai ver qual é a dificuldade, né, como demora. Então você podia, por exemplo, eu quero vou fazer uma mudança na maneira de tirar a carteira de motorista do governo. Né? O que você vai fazer? Você tenta tirar uma carteira. E aí você vai passar por todo o processo e vai falar, opa, olha só, aqui complica, ali complica, ali complica. Né? Levantar a opinião dos fornecedores, dos clientes da empresa e vendedores, quem está envolvido com aquele sistema, né, são as partes interessadas, né, ouvir essas partes. E aí todo o processo ele é uma sequência de tarefas, então você vai analisar ali as tarefas e olhar, essas tarefas têm erro, ela é refeita muitas vezes, né?
Isso vale para um chão de fábrica, né? E vale para um processo de papel, de negócio, né? Se a tarefa é muito lenta, se o prazo dela é muito longo, né? Se ainda são feitas como foram previstas, né? Às vezes muda as coisas para ficar mais rápido até, mas o software não acompanha, né? A gente tem agora, por exemplo, uma questão interessante aí na aplicação da vacina, né? Que para poder ter velocidade, como não tem funcionário suficiente, né? As pessoas aplicam a vacina, guardam tudo no papel e depois digitam no sistema aqui no Rio. Aí tem aquela sala de digitadores que cada um digita não sei lá quantas vacinas, e isso gera erro, né? Porque não adianta, a pessoa escreve quem escreve com letra cursiva, né? Então o digitador não consegue ler, e acontecem várias coisas, né? E se as tarefas também não são completadas, né? Muitas tarefas ficam no meio, né? Então isso aí vai mostrar que há algum problema no sistema. Quanto aos funcionários, né, você pode ver se eles estão estimulados, se eles sabem, desculpe, gente, se eles sabem descrever suas responsabilidades, seus objetivos, se eles sabem o que devem fazer, né? Talvez o Marcos tenha algum comentário aí dessas duas coisas, eu vou chamá-lo para ver se ele tem alguns exemplos, né? Mas eu vou chegar no 4 ainda. Ou se a taxa de demissões, né, que a gente chama de turnover, né, é alto na empresa, né? Então, se a empresa perde muito funcionário, alguma coisa está errada naquele. E aí, quando você perde funcionário, você tem que retrenar o novo funcionário, né? Então você tem vários custos. Você vai produzir menos por algum tempo, né? Então você tem vários custos aí. E finalmente, quanto aos seus parceiros, né? Se eles têm reclamações, sugestões, queda nas vendas, ou vendas com perdas e coisas assim. E aí a gente pode pensar, né, e olhar isso aí e ver que isso tem relação com o mundo das partes interessadas que estão envolvidas, né? Então a gente tem aqui, né, a organização, né? Essa organização, dentro dela, ela tem algo que eu vou chamar de um sistema, mas não é um programa de computador, né? Ela tem lá uma coisa acontecendo dentro dela, né? E aí esse sistema, não um sistema de informação, né? Esse sistema, dentro dele lá vai ter um sistema de informação. Né? E a gente documenta esse sistema muitas vezes, né, por um processo para explicar o que funciona, né? Como funciona algo. Na verdade, como vários processos. Né? Então, esse sistema aqui tem vários processos. Né? E o sistema de informação vai atender pelo menos um ou mais de um processo. Né? E a gente vê que a gente tem coisas entrando aqui e coisas saindo. Né? E aí a gente pode. E aqui você tem, né, atores desse negócio, certo? Você tem atores do negócio. Né? Inclusive o Business Model Canvas vai mostrar isso. Isso leva a gente a. Deixa eu copiar aqui. Isso leva a gente então a esses tipos de questões que eu falei aqui. Deixa eu botar mais um aqui para mostrar aqui um Business Model Canvas. Ó, você tem aqui os clientes, né, que vão ter vários perfis. Aqui é o seu negócio, o valor do negócio. E aqui você tem, né, os seus fornecedores. E aqui tem o que você faz. Então, até seria razoável, por exemplo, fazer uma descrição rápida do negócio. Né? Não é que a gente vai fazer o melhor Business Model Canvas, ou olhar o Business Model Canvas da empresa para procurar, né, os processos importantes que precisam ser investigados. Né? Não sei se o Marcos tem algum exemplo aí de alguma dessas coisas. Eu sei que ele é bom de identificar problema, que a consultoria que ele dá começa assim. No geral, começa assim, né, na identificação dos problemas. Muitas vezes o cara acha que
que, enfim, sabe todos os problemas ou que não tem problema nenhum. Esse é o comentário que eu queria fazer também. Isso é muito importante, muito bom. O É cara, que não tem problema nenhum. Já não é muito raro é, encontrar alguém que, enfim, principalmente quando você vai fazer um trabalho para uma unidade que o gerente regional ou alguma coisa assim, que é o caso que eu estou imaginando, um exemplo que eu tenho, é quem chamou você, mas não é ele quem administra localmente aquela unidade. Então, o administrador local da unidade muitas vezes se vê numa posição ruim de ter uma ajuda externa que ele não solicitou e que, a princípio, para ele pode parecer que há uma fragilidade no trabalho dele, entende? isso. Tem alguém Inclusive, ele mais. está sofrendo uma intervenção, né? Sempre Exato. antipático, né? Exatamente. E aí, a primeira reunião, aquela que você tenta identificar os problemas, os gargalos, etc., na produção, tem sempre essa quebra desse gelo. Quando você perguntar, e aí, seus problemas? A resposta padrão é: não, tá perfeito aqui. Não tem problema E, nenhum, não sei o que você veio fazer, não sei porque você foi chamado. e isso acontece muito, primeiro, né? Porque lá as organizações são hierárquicas, né? E aí acontece por um motivo é que o cara aqui de cima ele observa e fala, não, realmente aqui não está tão bom, né? Mas vamos supor até que esteja bom, né? Então pode, o cara que você falar, não está bom, mas esse cara aqui pode achar que está bom, porque alguém em cima ele está olhando estrategicamente para o futuro. E esse cara aqui está comparando ele, né? Comparando o trabalho dele com o do mês passado. Ó, melhorei. Né? Eu vendi mais 10% aqui. Só que o cara está olhando, ou tá olhando o mercado, não, todo mundo está vendendo mais 20%. Ele está vendendo mais 10%, mas ele não está atendendo porque o mercado subiu 20%. Então acontece várias coisas. Acontece também de ter uma modificação global, né? E você vai fazer um sistema que atende essa modificação global na organização, e aí você entra na casa desse gestor aí, né? E descobre, e começa a descobrir outros problemas, né? Começa a descobrir outras oportunidades que realmente podem questionar levar ao questionamento. Ele pode ter a sensação que isso pode levar ao questionamento da competência dele. E quando muitas vezes é o oposto, né? Assim, claro que ele pode também estar fazendo um trabalho ruim e de fato, ele sentir que tem que agora confrontar uma coisa que ele poderia estar ignorando. Mas pode não ser o caso também. Ele poderia enxergar como o que é uma ajuda externa, que foi chamado, para tentar, enfim, encontrar problemas, porque encontrar problemas é o primeiro passo de encontrar soluções desses problemas. E melhorar, né, a produtividade, a felicidade das pessoas, qualquer uma dessas coisas. Depende de onde vem o problema. E se não, enfim, se você não sabe qual é o problema, dificilmente você vai conseguir resolvê-lo ao acaso. Se Isso. você tem que subir de 10% para 20%, você não sabe por que ainda está em 10% e não em 20%, mês que vem não vai estar em 20%. Você não vai resolver sem querer, vai se esbarrar na solução. E assim, outro comentário subsequente sempre tem problema. Isso que é Claro, importante. Sempre tem sempre problema. tem não conformidades. Você pode falar, a gente achou aqui umas não conformidades, mas onde podemos melhorar, né? Tem vários também, né, discursos que você pode fazer. Eu vou dar um exemplo que gera sempre confusão, né? As empresas de software, às vezes, elas decidem, ou mesmo empresas que não são de software, mas que dependem da TI, né? Elas decidem certificar a TI. Né? E normalmente esse processo é feito, né? E a TI, como vamos dizer assim, ela entrega os produtos que ela tem que fazer, né? Ou ela acha que entrega pelo menos, o que ela faz com aquela competência que ela tem, né? Ela acha que ela vai certificar no que a gente chama de nível 3 CMMI. Ela fala, não, eu gerencio meus projetos bem. Ok, eu não consigo ser um ótimo cara, mas eu consigo gerenciar meus projetos. E ela acha, assim, o gestor olhando para a empresa, ele acha que faz as coisas. Aí chega a consultoria lá e bota ele no nível 1, que é na verdade o 0. Né?
E aí ele fica frustradíssimo com o processo. Né? Fala, não, vocês estão fazendo isso só para vender mais consultoria, não sei lá o que tal. Quando a consultoria tem todas as evidências, ou no caso seria a auditoria, né? Geralmente chamam uma consultoria para preparar para a auditoria, o cara achando que ele vai passar para nível 3. Né? E há todas as evidências que ele não faz o que ele pensa, ou pelo menos não faz como devia fazer para ser certificado. Né? E acho que isso acontece em qualquer processo de certificação. Né? O cara vai, vou fazer aqui uma certificação ISO 9000. Aí ele chama a auditoria achando que já tem tudo, porque ele contratou um funcionário que sabe ISO 9000 e ele arrumou umas coisinhas, e vai ver lá, não consegue a certificação. Né? Por quê? Porque não basta você tem que atender, para ser certificado, você tem que realmente atender. Né? E aí as pessoas percebem nas entrevistas que os formulários são preenchidos sem por cópia apenas, né? E aí fala, você acha que faz, mas você não faz. Né? E às vezes não faz nada mesmo, ele acha que faz, mas não tem registro. Aí não tem registro também não adianta. Né? Essa é uma vantagem recorrente de uma visão externa. Porque às vezes o cara honestamente acha que faz, Isso. ou que entrega, porque assim, talvez até no próprio controle interno dele seja um controle limitado, e nas perguntas que ele se faz, ele tá bem. Porque as perguntas que ele se faz são sobre os campos que ele enxerga. Então é bem Isso. provável que ele consiga melhorar o que ele enxerga. Mas as que ele não faz é porque justamente ele desconhece ou não prestou atenção num determinado quesito ou responsabilidade ou em alguma entrega de alguma ISO em particular. Então, se ele não está controlando aquele processo, certamente o processo está ruim. Processo desconhecido é processo descontrolado. E processo Isso. descontrolado é processo, com certeza, fora da conformidade. Processo com muito esforço já é difícil manter dentro da conformidade, sem querer é impossível. Então, quando você. Porque assim, imagina, um grupo de funcionários, ele contratou o cara que sabe a ISO, etc. Aquele pessoal ali, incluindo um líder ou alguém que vai ser certificado em particular, ou um determinado setor, eles têm um conhecimento limitado sobre determinado assunto. Dentro daquela limitação, eles podem fazer todo o esforço possível para atender ao máximo. Mas se houver alguma coisa fora ali do campo de visão deles, que alguém externo chegue e observe, provavelmente aquele processo ali não vai estar bem atendido. Então, essa é uma vantagem recorrente de ter uma visão externa, porque o E os interno você processos tem. de auditoria são detalhados e são, de certa maneira, imunes ao dia a dia da empresa. Né? Porque no dia a dia, muitas vezes o cara acha que faz, mas, não, eu só não faço algumas vezes quando tem muita pressa para atender. E aí sim, mas só que ele não percebe que sempre tem muita pressa para atender. Né? Um dos motivos, vamos dizer assim. Né? Não, eu que tem que entregar. Né? Isso acontece muito no software. Eu faço, eu gerencio bem, eu não sei lá o que, mas aí você não faz, você não tem a reunião que tinha que ter, porque não dá no prazo, né? Não faz o relatório que tinha que fazer, ou faz por amostragem. E a auditoria, quando chega lá, ela percebe. Ok, vamos seguir aqui em frente, eu quero chegar numa transparência aqui, num slide, que é esse aqui, bom, em certo momento, todo mundo tem que concordar, né? A gente viu lá no segundo nível lá do passo a passo, que os problemas que o problema é resolvido é aquele, né? E que as causas são aquelas. Tá? É, então, e uma maneira importante é classificar. Você pode classificar os problemas de muitas maneiras, tá? E eu aqui estou mostrando uma que eu uso, né, na verdade, que eu decidi criar em algum certo momento para entender como as coisas funcionavam em um cliente que tinha as coisas mais ou menos implementadas, tá? E aí eu classifiquei os problemas em operacionais, funcionais e de negócio. Tá? Mas existem outras classificações, eu até estava buscando uma para colocar aqui, que você vai encontrar em alguns lugares. Quando eu terminar aqui, talvez o Marcos possa falar uma, mas lembrando que a gente tem que acabar essas transparências. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que é um problema funcional? O problema funcional é que você não faz algo que devia fazer. Tá? Então, essa é a minha ideia. Você quer algo que você não faz. Tá?
Então, na minha prática aí, né, no sistema atual, você não faz alguma coisa e o sistema tem que passar a fazer algo. Isso significa, por exemplo, que às vezes uma manutenção no sistema atual, ela pode ser feita, mas o problema funcional pode implicar, né, se forem muitas coisas a serem feitas, a necessidade do sistema novo, né? Ou, por exemplo, eu tive um cliente uma vez que tinha um sistema numa ferramenta que ele não queria mais usar. Olha, eu tenho um sistema que usa essa ferramenta aqui, é impossível fazer manutenção do sistema com essa ferramenta, porque não há arranjo profissional no mercado, né? A ferramenta está cada vez mais cara, cada vez menos usada e tem menos gente sabendo usar, certo? E aí ele chamou a gente para fazer um sistema novo. Na verdade, desculpe, não. Ele vai fazer uma concorrência, ele ia fazer uma concorrência, era um órgão do governo, ia fazer uma concorrência para o sistema novo. Porém, ele precisava da gente para colocar coisas no sistema antigo, né, e fazer manutenção. Então a gente entrou ali no como é que chama isso, meu Deus? Segurar o sistema antigo, né, na mão para ele poder lançar o sistema novo, que ele era obrigado a fazer na concorrência. Então ia demorar no mínimo 6 meses para começar a fazer e coisas assim, né, no plano dele, certo? Então, quando você não faz algo, você tem, para mim, um problema funcional. Quando você faz mal alguma coisa, né, faz a funcionalidade de maneira errada, eu chamei de problema operacional. Você tem algo funcionando que não funciona direito, né? E aí o exemplo que eu dou, olha, você pode ter um jeito de fechar a conta no seu restaurante, né, que você não sabe quanto cada garçom vendeu em um dia. Tá? Ou quanto cada prato, ou quanto os pratos que vendem mais ou os pratos que vendem menos. Porque você fecha a conta de um jeito errado. Você não tem essa funcionalidade na conta. Ou você pode fechar a conta de uma maneira ruim. Por exemplo, você fecha a conta fazendo a conta numa máquina de calcular sem papelzinho. Né? Então, esse te dá uma dificuldade de fechar a conta, né? E você faz erro de cálculo, e isso aí é um problema operacional da sua forma de trabalhar. E essas duas coisas geram problemas de negócio. O problema de negócio ele é geralmente um sintoma. O negócio não funciona direito, né? Por exemplo, no meu caso do restaurante, você tem fila na porta, por quê? Porque você está fazendo alguma coisa errada dentro do restaurante. Né? Porque você não está vendendo tanto assim. Aí você vai descobrir lá, nossa, a gente vai falar depois do exemplo. Tem pouca mesa, né, os garçons não atendem rápido, várias coisas, a cozinha está pequena, sei lá, várias coisas que podem acontecer, certo? Então essa relação é essa. Eu tenho problemas operacionais e funcionais, ou seja, ou eu não faço ou eu faço mal, né, e que me geram questões de negócio, né, e eu não fazer pode fazer com que eu faça mal alguma coisa mais tarde também. Né? Então, se eu não meço a peça que sai se eu não faço uma amostragem de qualidade na peça que sai de uma máquina, né? Quando eu vou juntar a peça lá no final no meu carro, né, eu vou ter um monte de problema, vou ter que raspar, vou ter que encaixar, né? Eu vou ter um monte de problema operacional, vou demorar mais para atarrachar, né? Pode acontecer várias coisas, né, que eu não quero que aconteçam. Tá? E caracterização, né? E, novamente, também aqui a gente está sendo bem genérico nas coisas, tá? Você pode procurar um método específico e vai dizer uma maneira de classificar, essa aí é bem simples, né? Mas caracterizando o problema, né, significa o quê? Olha, você tem que saber, né, e a gente vai descobrir mais tarde como investigar alguma dessas coisas, mas basicamente você tem que, para cada problema, você saber a causa, né, saber o resultado, né, como é que impacta isso, né, o processo causador, os dados causadores e a solução sugerida, certo? Aqui, isso, por exemplo, pode ser feito a princípio em uma reunião, né, o levantamento dos problemas que estão afetando, né, sempre lembrando que essas coisas têm que ser investigadas, né, que a gente chama o termo elicitadas, né, para dizer que além de perguntar para as pessoas que estão te contratando, né? Isso é uma coisa importante em qualquer solução, né? Qualquer processo de consultoria, né, ele não pode se fiar apenas
na ideia do cliente, ou do cliente principal, ou do patrocinador, né? Você tem que dar uma olhada, né, se essas coisas se confirmam, né? Eu estava até vendo uma série de investigação, né? Ontem, eu estava vendo, para ser sincero, o primeiro capítulo do NCIS. E aí tem uma novata, né, que nunca fez investigação, e o cara ensina os passos. E primeiro passo, um dos primeiros passos, acho que é o segundo que ele ensina, o terceiro, é não confie na palavra de ninguém. Sempre confirme, sempre busque uma confirmação, que é a regra do jornalista também, né? Não dá uma notícia que só tem uma fonte, né? Sempre confirma a notícia com uma segunda fonte. Então a gente está aqui do mesmo jeito, né? A gente pode levantar essas coisas. Bom, agora o que eu tenho que ver se é isso mesmo, se a causa é essa mesmo, né? Se não é possível fazer contrato de longo prazo, porque eu não sei o custo de produção futura, né? É, e, e, e como é que isso funciona, né? Então aí a gente tem se o valor é esse mesmo, né? Se o processo causador é esse mesmo, então essas coisas ali vão acontecer. Então isso aqui é equivalente a essa tabela aqui, né? É gerenciado em forma de frases, né? E aqui a gente tem vê que começa a faltar, tem informações que estão num tipo, né? Então isso aí eu busquei numa fonte. Eu confesso que na época que eu fiz essa transparência, que já faz alguns anos, né, eu não guardei a fonte, certo? Mas eu tinha uma fonte aqui que mostrava essa tabela, e outra fonte aqui que mostrava essa frase, que ela busca outras coisas diferentes, e ela olha já no stakeholder, que eu acho mais interessante, certo? As partes interessadas aparecem aqui, né? E os benefícios para o stakeholder. É provável que isso aqui, por exemplo, tenha vindo do design thinking. Tá? Então, ó, o problema de demorar para calcular a conta, que foi eu descobrir que é do problema restante, afeta o tamanho da fila, resulta em reclamação e perda de clientes. A solução é automatizar a conta e trará o benefício de fechar a conta em segundos a qualquer momento. Eliminando a fila de saída é bom demais, né? Mas diminuindo a fila, talvez, de saída, né? E aí você tem que se certificar disso. Então você tem que ir lá para o restaurante, né? E contar o tempo, né? E eu também acredito que é o tipo de trabalho que o Marcos faz. Vou contar o tempo que a conta demora. Aí o cara demora, não, a conta demora 1 minuto, a fila demora para quem pediu a conta, mas a fila não cresce por causa disso. Então pode ser uma hipótese inválida, né? Ele vai lá, o Marcos vai lá e descobre, não, o problema não é a conta, o problema é que o prato demora para chegar. As pessoas ficam muito tempo na mesa porque o prato principal demora a chegar. Aí ele viu, se a gente está com uma causa raiz errada. Inclusive, isso é muito divertido, contar a fila. Tem a teoria das filas, que, na verdade, o ideal, o perfeito, não é não ter fila na produção. A gente sempre diz que o ideal é ter, porque tem um pedaço da fila que é o de clientes pacientes, dos clientes impacientes. Dali para lá, o rabo da fila é ruim. Mas o ideal é ter um pedaço de fila do teu. Você tem lá no restaurante, o ideal é ter que perfeito, todo mundo perfeito, todas as mesas estão reservadas e tem uma quantidade de pessoas pacientes aguardando para entrar, ou seja, para conseguir reservar ou do lado de fora mesmo. Então, é um custo muito alto você conseguir não ter fila e acaba não se justificando. Por exemplo, você pode aumentar o preço do prato, o que automaticamente vai ter um impacto sobre a quantidade de clientes tipo, que se dispõem a pagar, o que vai afetar a fila. Mas isso pode afetar, né? Isso é um exemplo drástico, claro, obviamente vai afetar os seus ganhos. Mas também se for um prato muito barato, você não vai conseguir nem ter ganhos e nem atender a todo mundo. A fila vai ser quilométrica, as pessoas vão desistir, vão embora, etc. E você, aqueles clientes que vão embora, além de causar, não causar um problema para você, para a imagem, etc., eles também não vão pagar, porque eles não entraram para consumir. Então, o perfeito é ter uma quantidade de pessoas na fila que vão entrar e que não vão tornar a fila suficientemente chata para o próximo cliente não querer ficar, ocupar o lugar dessa pessoa na próxima fila.
Tem um monte de conta muito legal na teoria das filas que a gente faz sobre isso. Tem um. Vou falar uma besteira aqui, uma parênteses, né? Mas quando você está viajando, como é que você escolhe restaurante, né? Você não escolhe o restaurante vazio, nem o restaurante com fila grande, né? Ou lotadaço, vamos dizer assim, né? Você vai passando no restaurante e vai ver, não, esse aqui está com uma ocupação boa ou uma fila pequena o suficiente para ele ser bom e eu ter paciência para ficar, Tá né? vendo? Nenhuma besteira, comentário perfeito. Você não, Exatamente isso. você não conhece o Exatamente isso. restaurante, então como que você vai? Você vai olhando. Eu me lembro, a vez que eu fiquei andando, a gente, eu fiquei andando com. A gente foi numa conferência, a gente chegou no dia anterior, né? Porque a conferência começa cedinho, tinha que jantar. E a gente foi andando na rua, né? E não, esse aqui tá vazio demais, não vou entrar porque deve ser ruim, né? Aí tá, não, esse aqui, ok, deve ser bom ou é modinha, mas também não vamos ficar na fila aqui, pô. A fila, a gente perguntava, né? Essa, não, 1 hora, 1 hora e meia. Ou então tem uma resposta que dão em alguns lugares, ah, não sei. Né? E, e aí alguns lugares falam, não, esse aqui, aí teve um lugar que a gente chegou, como nós éramos dois, né? Ah, não, mesa de dois, tava cheio, tinha fila, mas a gente perguntou, ah, não, mesa de dois eu tenho livre, daqui a 10 minutos. Aí a gente esperou um pouquinho e entrou. Esse é o ponto ideal. Se ele tem uma mesa daqui a um tempo, quer dizer que as mesas que ele tem ali dentro já estão ocupadas. É, Então, assim, ele tá recebendo pelos clientes lá dentro e tem um pessoal lá fora para ocupar o lugar desses clientes. É o perfeito. ideal, né? Às vezes, isso é um ponto interessante, que varia do nível de serviço, que também é calculável. Às vezes não é nem só a questão de que o que está sem fila oferece um serviço ruim, ou apesar de passar mesmo uma impressão. Se você chega numa lanchonete, compra um hambúrguer, e o cara te dá um hambúrguer em 1 minuto, qual hambúrguer você quer? Ah, eu quero um de frango, assim, 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 tá bom, toma. Você acha estranho, né? Ué, Eu já tá quero quente, pronto né? esse Você hambúrguer? fala, eu quero Não quente, pode. né? É, então tem essa questão. Mas às vezes o cara calculou de uma maneira milagrosa, sabia quando que você ia chegar, e ele sabe quantos hambúrgueres ele vende, em quanto tempo, e ele já vai preparando antes do cliente chegar. E Quando olha você só, chegou, já estava semi-pronto. deixa eu conversar. Isso aí mudou até a perspectiva, né? Porque o McDonald's, por exemplo, fazia isso e parou de fazer porque provavelmente achou que a percepção é que o sanduíche ficava lá muito tempo. Então, Ou é essa tinha a questão. perda, ou ele resolveu diminuir a perda, porque as pessoas ficavam revoltadas de jogar o sanduíche fora, ou as pessoas começaram, não, não vou comer no McDonald's porque não faz na hora, porque o Bob's falou que agora diz que faz na hora, né? E aí o cara começa a perceber o mercado, né, e muda até de estratégia. Muda E de essas coisas a estratégia. gente está usando esses exemplos assim, mas acontecem no software também, né? Vamos lá, vamos em frente então. Então a revisão rápida aqui, né? Primeiro é importante saber que o problema existe, né? Depois você, dependendo aí da sua estratégia, de como você trata os negócios da sua empresa de desenvolvimento, né? Você vai classificá-los de alguma maneira que você possa tratar, né? Aí você detalha de alguma forma, né? E busca formas para buscar as causas e resolver o problema, né? E o problema também pode ter vários subproblemas, tá? Então é isso aqui. Vou guardar aqui, essas duas transparências estavam sem a notação correta, tá? Então eu vou parar a gravação aqui para a gente seguir outro caminho.